Olá, turma! Estamos aqui hoje juntos para mais uma aula de ciência. E na aula de hoje nós vamos continuar estudando sobre os tipos de solo. Mas eu quero te lembrar que sou a professora Marilane Moraes e convidar você a participar dessa aula de hoje. Sim, nós teremos atividades no decorrer da nossa aula e eu quero contar com a tua participação. Se lembre que é tentando que você vai aprender ainda mais, tudo bem? Então, nas aulas anteriores nós já estudamos sobre as características do solo, como ele é formado, quais são os elementos que compõem, a formação de um solo. Vimos também que dependendo da variação da quantidade desses elementos, desses componentes, vai aí haver uma variação nos tipos de solo. E estudamos e classificamos 4 tipos de solos, não é mesmo? O solo arenoso, o solo argiloso, o solo humoso e o solo calcário. Estes foram o que nós estudamos. E na aula de hoje nós vamos continuar o nosso assunto, mas vamos também estudar um pouquinho sobre a importância. Você sabe qual a importância do solo para a humanidade? Qual a importância do solo para nós, seres viventes? Vamos lá juntos, então, compreender um pouco mais sobre esse assunto? Qual é a importância do solo? O solo é importante, pois ele permite a manutenção do ecossistema terrestre. A partir dele, as plantas retiram os nutrientes para desenvolver-se, bem como os seres vivos que dependem dele. Por isso, ações de cuidado com o solo são tão necessárias. Então, olha só, turma, nós sabemos que no solo, nós precisamos do solo para construir as nossas casas. É sobre o solo, sobre essa crosta sólida, também que nós vamos fazer as nossas vias públicas e tudo mais. Mas, levando para a parte da agricultura, muitos dos alimentos que eu e você consumimos vêm a partir da terra, não é mesmo? Por isso, é muito importante os cuidados que nós precisamos ter. Se fala muito de poluição, de poluição de águas, de não jogue lixo nas ruas, mas você precisa entender o que, por exemplo, o descarte inadequado de um tipo de lixo vai causar no terreno. Já pensou você ter uma plantação ali de frutas, de vegetais, de legumes, em um solo que está contaminado? E depois eu ou você fazermos uso dessa colheita de um solo que não estava bom, que não estava propício adequadamente para o plantio, então nós precisamos rever, Então precisamos fazer os descartes dos lixos adequadamente e tantos outros cuidados que nós sabemos. Poluir o solo, além de prejudicá-lo, destrói a possibilidade de alimento das plantas. O certo é nunca jogar resíduos recicláveis da construção civil no solo. Já os resíduos orgânicos, vou parar aqui. Você saberia me dizer, antes de ver lá, por isso que eu tirei rapidamente da sua telinha, o que seriam esses resíduos orgânicos? E se esses resíduos, nós já vimos que os resíduos de construção civil não é adequado fazer o descarte no solo. E os orgânicos? Será que é adequado? Será que ele traz algum benefício para o nosso solo? Ou será que não, que o descarte dele também é indevido ao solo? Vamos verificar juntos? Já os resíduos orgânicos, como as cascas de frutas e verduras, servem como adubo e são ótimas fontes de nutrição para o solo. Se você tiver aí, por exemplo, uma titia, um pai, vô, avó, alguém que gosta de cultivar, de ter plantações, você vai verificar que esse tipo de material não são descartados. Então, restos de fruta, cascas de frutas, aquela capa, para quem aí já viu a mamãe descascando a cebola, por exemplo, que a gente vai tirando, vai tirando e muitos jogam no lixo. Mas as pessoas que fazem plantações não descartam nenhum tipo de material desses orgânicos, eles fazem uso de tudo isso. Porque como acabamos de ver, eles vão servir de adubo, de nutrição para o solo, certo? Vamos prosseguir. Vamos então agora às nossas atividades. E para a primeira atividade aqui, olha só, quem sou eu? Como que vai funcionar essa atividade? Deixa eu te explicar. Eu vou trazer aqui características, certo? De alguns tipos de solo. E você vai ter que adivinhar quem sou eu. Ele vai estar dando a você as suas características e você vai pensar aí de casa, a partir das aulas anteriores, que tipo de solo será esse. Tudo bem? Vamos então lá ao nosso primeiro, quem sou eu? Bom, quem sou eu? Possuo grande quantidade de areia, por isso
Sou um tipo de solo permeável. Me consideram pobre de nutrientes. Quem sou eu? E aí, turminha, pelo que estudamos, qual é o solo que é considerado pobre de nutrientes e que possui em sua composição uma grande quantidade de areia? Que solo será esse? Quem sou eu? Será que você acertou? Deu tempo de responder de casa? Então vamos verificar se você acertou ou não. Olha só, estamos falando aqui do solo arenoso. Vamos ao próximo. Olha só, sou muito fértil, logo sou muito adequado para a realização da atividade agrícola. Sou também chamado em alguns lugares de terra preta. Quem sou eu? E aí, turminha, vou dar dicas para vocês. Eu trouxe, inclusive, lá na primeira aula, esse modelo, esse exemplo de solo, mostrei para vocês. E assim como todos os outros, nós vimos as características na aula passada, na aula anterior a essa. Que solo é esse? Que também é conhecido em alguns lugares como terra preta. Além de ser o solo, assim, adequado demais para as atividades agrícolas. Quem sou eu? Vamos verificar se você acertou? Muito bem, sou o solo humoso, certo? Agora, turma, nós vamos continuar as nossas atividades, mas eu vou mostrar para vocês imagens e vocês vão tentar identificar que solo é esse, que tipo de solo é esse. Tudo bem? Vamos prosseguir então. Participe aí de casa. Vamos à primeira imagem, olha só. E aí, quem sou eu? Quem sou eu? Deram as suas sugestões de resposta? Vamos verificar se acertaram. Muito bem, sou o solo arenoso. Vamos ao próximo. Quem sou eu, turma? Percebam que é totalmente diferente da primeira imagem. Então, aqui de cara, nós já conseguimos perceber que a resposta não será solo arenoso. Mas aí sobram 3 opções. Sobra o humoso, o calcário e o argiloso. Qual desses 3 será a representação dessa segunda imagem? Deu a sua resposta? Vamos verificar se você acertou? Vamos lá, então. Muito bem, nós temos aqui nessa segunda imagem o solo argiloso. Vamos à próxima. E aqui, observe, vou dar uma dica, tá? Observem a cor desse solo, certo? Olha a dica boa que eu estou dando para vocês. E aí, turma? Ficou fácil, né? O solo humoso, parabéns. Vamos ao próximo. E aqui? E aqui, turminha? Que tipo de solo é esse? Eu vou dar uma dica para vocês. Quando nós estávamos estudando sobre as características dessa última imagem que eu estou mostrando aqui, eu falei para vocês que esse tipo de solo, ele é muito encontrado em regiões desérticas. E aí, ajudei? Que tipo de solo é esse? Vamos lá voltar para a imagem. Muito bem, esse é um exemplo de solo calcário. Vamos prosseguir. E aqui, turminha? Que tipo de solo é esse? Olha só, prestem atenção nesse tipo de planta que está aí. Eu dei esse exemplo quando nós falamos sobre esse solo. Eu falei que algumas poucas plantas se adaptam a esse tipo de solo, mas que os cactos e as suculentas, né? Os cactos e as suculentas são exemplos que se adaptam perfeitamente a esse tipo de solo. Que solo é esse? E aí? O solo arenoso. E aqui nós temos o solo humoso, certo? Bom, agora nós vamos continuar as nossas atividades, mas vamos mudar o sistema. Não vai ser mais quem sou eu. Eu vou dar a vocês algumas afirmativas, certo? E você aí de casa vai dizer se essa afirmativa é verdadeira ou falsa. Tudo bem? Vou ler, prestem bastante atenção. Lembrando, como que você vai responder a atividade? Dizendo se a afirmativa lida será falsa ou verdadeira. Vamos lá juntos? Primeira afirmativa é a seguinte: o solo é a camada superficial da Terra, sendo formado por minerais e matéria orgânica, que vem da decomposição dos animais e dos vegetais. E aí, turma, essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Respondeu? Vamos nos certificar então. Muito bem, é uma afirmativa verdadeira. Vamos à próxima. O ser humano utiliza o solo como recurso para sua manutenção e sobrevivência.
E aí, afirmativa, verdadeira ou falsa? O ser humano ele faz a utilização do solo como recurso para sua manutenção e sobrevivência? Verdadeiro ou falso? Respondeu? Vamos verificar juntos. Verdadeiro, parabéns para quem acertou. Próxima afirmativa. O solo arenoso tem uma pequena quantidade de areia e é rico em nutrientes. Verdadeira ou falsa essa afirmativa? Respondeu? Vamos lá verificar. É falsa. Eita, e aí, acertaram? Bom, deixa eu tirar uma dúvida de vocês. Essa afirmativa ela é totalmente o inverso. O solo arenoso, ele é um solo que não é uma pequena, ele tem uma grande quantidade de areia. E o inverso do que está escrito ali, ele é considerado um tipo de solo pobre em nutrientes. Tudo bem? Se eu estivesse dizendo que ele era pobre em nutrientes e tinha muita areia, aí sim seria verdadeira. Mas nesse caso, como está escrito, não. É uma afirmativa falsa. Vamos prosseguir então. Vamos ao próximo. O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a criação de animais? E aí, turma? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, parabéns. Vamos à próxima. O solo humoso é também conhecido como solo escuro e é muito rico em nutrientes devido à grande quantidade de matéria orgânica. E aí, verdadeiro ou falso? Vamos lembrar, essa matéria orgânica que é encontrada lá no solo humoso, ele vem a partir da presença de uma porcentagem do humus, não é mesmo? E aí, essa afirmativa, ela é verdadeira ou ela é falsa? O solo humoso, ele é conhecido como terra escura, solo escuro? É sim, até aqui está tudo bem. E o restante, vamos lá. E ele é rico em nutrientes? Também sim. E ele é rico por quê? Devido à grande quantidade de matéria orgânica. Então, sim, essa afirmativa também é verdadeira. E a última afirmativa da aula de hoje, vamos ler juntos? O solo calcário é de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedras em sua composição. Verdadeiro ou falso? Parabéns para quem acertou e disse que era verdadeiro. E turma, a nossa aula está chegando ao fim. Quero te agradecer por ter ficado ligadinho comigo até... O que foi? Ah, foi mal. Falta da despedida, né? Sim, senhora. Vamos. Vai fazer alguma introdução ou não? Vai encerrar? Tu que sabe, é porque... É. Preciso voltar para lá ou eu posso voltar direto para mim? Beleza. Tá bom. Então, turma, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que você tenha aprendido bastante. Obrigado por ter participado, tudo bem? E eu quero te lembrar que você deve e pode continuar estudando. Para isso, é só você acessar a nossa plataforma Eduque. Espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo e até mais!